Dando continuidade sobre a estrutura dos modelos atômicos, a gente vai falar agora sobre o modelo que veio depois de Thomson. O que aconteceu? Toda teoria é importante que ela tenha uma comprovação, que ela seja passível de ser testada. E foi isso que aconteceu. Um professor que era amigo de Thomson, chamado Ernest Rutherford, ele estabeleceu um experimento junto com seus alunos para testar se o modelo atômico de Thomson realmente fazia sentido à natureza do que ele encontrasse. E aí, acompanha comigo o experimento que ele propôs. Ele disse o seguinte, ó: eu vou pegar um elemento que é emissor de radiação alfa, que ele sabia que eram partículas extremamente pesadas, muito rápidas e que tinham carga positiva. No momento que esse elemento começasse a emitir radiação alfa, essa radiação ela seria lançada contra uma lâmina de ouro, e pelo fato de o átomo, pelo menos de acordo com Thomson, não ser maciço, o que iria acontecer era isso aqui, ó. As partículas alfa iriam atravessar o átomo e, ao se aproximar das cargas negativas dos elétrons que estavam presentes, elas iam sofrer pequenos desvios. Então, o que ele esperava era que as partículas alfa atravessassem o átomo tranquilamente. O problema é que não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Vê, ele percebeu que a maioria, vou até escrever aqui, a maioria das partículas atravessou a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Uma pequena parte foi lá e desviou, porém atravessou, e uma quantidade ínfima de partículas ricocheteou. Me senti agora Harry Potter e a Pedra Filosofal quando o Voldemort lançou a Avada Kedavra lá em Harry. Ricocheteou aqui. O que é que aconteceu? As partículas batiam na lâmina de ouro e elas eram lançadas de volta. Nada disso aqui fazia sentido de acordo com o modelo de Thomson. E aí Rutherford começou a pensar, peraí, eu tenho partículas positivas, a maioria atravessou sem sofrer desvio, uma pequena parte desviou, outras partes bateram e voltaram. Ele começou a analisar os resultados desse experimento e ele chegou a uma conclusão. Ele percebeu o seguinte, ó, vê, se a maioria está passando, está atravessando o átomo e não está encontrando nada, significa dizer que dentro do átomo a gente tem um grande espaço vazio. Essa foi a conclusão que ele chegou a partir desse primeiro princípio. O átomo ele é formado por um grande espaço vazio. Depois, como algumas partículas sofriam desvios pequenos, existia ali a presença de cargas realmente dentro do átomo. Porém, a coisa mais importante está no final. Como um número muito pequeno, uma quantidade muito pequena de partículas não conseguiam atravessar, é porque existia dentro do átomo uma região minúscula, mas que era extremamente densa. E, como as partículas alfa elas não se sentiram atraídas, né, por essa região, ela precisaria ter a mesma carga dela, ou seja, era uma região densa e positiva. E aí Rutherford, analisando esses experimentos e esses resultados, ele começou a estabelecer o seu novo modelo atômico. E isso aconteceu em 1911. Percebe que a distância de tempo de um modelo atômico para outro começou a cair, né? Rutherford diz o seguinte, ó: o átomo, ele não é mais esférico, bonitinho. Ele é dividido em duas regiões. Uma região que a gente vai chamar de núcleo e uma região que ele vai chamar de eletrosfera. A gente começa agora a ter o átomo ele sendo ainda mais divisível. Ele diz o seguinte, ó: o núcleo, que é aquela região onde as partículas alfa batiam e voltavam, ele é pequeno, extremamente denso e positivo. E Mikael, ele sabia dizer porque o núcleo era positivo? Não, mas ele sabia disso. E além disso, o núcleo ele concentra a maior parte da massa de um átomo. Se você tirasse o núcleo de um átomo, a massa que ia sobrar ali era quase nada, tá? Toda a região que ficasse ao redor do núcleo de um átomo, ele chamou de eletrosfera. Era imensa, vazia, e é ali que estão contidos os elétrons, as partículas negativas que formam o átomo. E para além disso, ela é responsável pelo volume do átomo. Então, o átomo é grande
porque você tem uma eletrosfera gigantesca ali ao redor do núcleo. A ideia de uma aproximação que a gente poderia ter é o que a galera fala de você pegar um estádio de futebol e colocar uma moeda no centro do campo. A moeda seria o núcleo e todo o resto que está ali ao redor seria a eletrosfera. Então, a gente pode dizer que o átomo ele é mais formado por eletrosfera do que por qualquer outra coisa. Tá? O núcleo é uma região realmente muito, muito, muito pequena ali dentro do átomo. E ele diz o seguinte, ó, dentro dessa eletrosfera, os elétrons eles ficam ali se movimentando o tempo todo. Eles estão em órbita ao redor do núcleo. E essa órbita é feita de movimentos aleatórios e os elétrons eles vão ter ali diferentes níveis de energia. Então, alguns elétrons podem estar mais rápido, outros elétrons mais lentos, alguns mais próximos, outros mais distantes, mas isso aí gera movimentos aleatórios. O átomo ficaria mais ou menos desse jeito aqui, ó, onde aqui você tem um núcleo e cada bolinha vermelha dessa, obviamente fora de proporção, representaria os elétrons, tá? O modelo dele é conhecido como modelo do sistema planetário, beleza? Bora ver uma questãozinha. Diz assim: em 1911, Ernest Rutherford incidiu partículas radioativas em uma lâmina metálica, observando que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. De acordo com o experimento realizado, que importante afirmação Rutherford propôs acerca da estrutura dos átomos? Letra A. Átomos são considerados esferas maciças e indestrutíveis? Não, né? Quem falou isso foi o nosso amiguinho Dalton. Letra B. Os átomos são formados por uma massa positiva com elétrons de carga negativa similar a um pudim de passas? Não, né? Quem tem o modelo do pudim de passas é Thomson. Letra C. Os elétrons presentes no átomo ocupam níveis discretos de energia? Níveis discretos você pode entender como os níveis, eu vou dizer assim, fixos, bem estabelecidos. Mas lembra que não. Para Rutherford, os elétrons tinham variadas quantidades de energia. Letra D. O átomo é divisível e a matéria possui a natureza elétrica? Eu posso dizer que isso aqui também está associado com o modelo de Thomson, tá? Sobrou para a gente letra E. Os átomos são compostos por um núcleo positivo envolvido por elétrons de menor tamanho e de carga negativa. Tudo isso aqui está de acordo com o que Rutherford trouxe, beleza? Mas aí, o que aconteceu? Rutherford, ele teve um probleminha com a física da época, né? Porque na época que ele estabeleceu o modelo atômico dele, a gente estava falando sobre a física clássica e a galera começou a estudar um pouquinho sobre a física quântica, entender a natureza de fenômenos submicroscópicos. E aí, um dos aspectos assim que mais fez o modelo atômico dele começar a ser subjugado foi o espectro da luz não natural. Como assim? Vê só. Imagina a luz natural, tipo a luz do sol. Se você pegar a luz do sol e você começar a decompor ela a partir de um prisma, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Aquela luz que a gente estava vendo, por exemplo, amarela, ela vai formar o espectro contínuo da luz, vai formar o arco-íris. É o que acontece quando tem de fato a formação do arco-íris, a luz do sol bate numa gota de água e ela começa a se refletir, né? E aí isso decompõe a luz em todos os comprimentos de onda da luz visível. Isso é chamado de espectro contínuo da luz. Porém, as pessoas perceberam o seguinte: se você pegasse uma lâmpada com a estrutura montada mais ou menos que nem aquela ampola de Crookes que Thomson usou para estudar os raios catódicos, existe a emissão de luz ali. Se eu pegar essa luz e decompor, o que é que eles perceberam? Que dependendo do gás que era colocado aqui dentro, a luz que era emitida tinha cores diferentes. E quando essa luz era decomposta dentro de um prisma, o que a gente gerava era um espectro descontínuo de luz. Se você muda o gás que está ali dentro, esse espectro muda de cor. E aí, por exemplo, se o gás é o gás hélio, ele consegue emitir essas cores que estão marcadas aqui. Se agora você troca o gás hélio e você coloca o gás hidrogênio, os espectros de cores eles já ficam diferentes. Cada gás, cada átomo, ele vai ser responsável por preencher esse espectro de uma forma diferente. Isso é como se fosse a identidade, é como se fosse o CPF de cada um dos elementos químicos. Guarda ali a natureza específica de cada um. A galera começou a perceber que essa emissão de luz vinha por conta dos elétrons. Então, olha a bronca. Rutherford disse: os elétrons têm movimentos aleatórios, têm energias aleatórias. Como é
que os átomos têm esse processo de energia aleatória e cada átomo sempre vai deixar marcada a sua identidade nesses espectros aqui. Então, veja, viu? Não fazia sentido os elétrons terem energias aleatórias, porque senão cada átomo poderia colocar um espectro desse com qualquer cor e seria diferente cada vez que você fosse testando, porque era aleatório. Então, lembre disso. Cada tipo de gás que ele colocava ali dentro gerava um espectro de luz diferente. Outra coisa foi as pessoas perceberem que a luz, ela também tinha uma natureza corpuscular. A luz, ela não era formada somente por ondas, mas a luz, ela também tinha um comportamento de matéria, ela também era formada por partículas. E essas partículas, elas viajavam como pacotes de energia, quântons de energia. E dependendo da cor que você tivesse, essa luz, ela era formada por pacotes de energia com valores diferentes, mas que eram fixos. Cada pacotinho desse tinha uma quantidade fixa de energia, que eles chamavam de quantum de energia, que a gente pode chamar também de fóton. Então, a luz, ela é formada por vários fótons, que têm quantidades energéticas diferentes entre si, mas que têm valores padrões. Elas não variam de qualquer forma. Tipo assim, não varia 5, 6, 7, 8, 9, 10 numa escala contínua de 1 a 1. Vamos dizer que é de 5 em 5, por exemplo. Tá? Então, o fato de eles estudarem o espectro descontínuo da luz, o fato de eles estudarem a natureza corpuscular da luz e o colapso atômico fez com que o Rutherford caísse. Como assim um colapso atômico? Quando o Rutherford estabeleceu que o núcleo existia aqui e os elétrons ficavam girando aleatoriamente ao redor do núcleo, esses elétrons girando, eles naturalmente iam perdendo energia. E aí, ao perder energia, eles iam colidir com o núcleo. Isso ia fazer o átomo se desintegrar. Então, não existia explicação do porquê os átomos continuavam existindo se a todo momento eles deveriam se destruir por esse princípio que Rutherford não conseguia estabelecer. E aí, meus amigos, a gente tem a substituição. Bohr-Niels. Bohr veio lá em 1913 fazer uma reformulação do átomo. Ele pegou as ideias de Rutherford e ele deu uma incrementada. Ele disse o seguinte, ó, o átomo, ele vai continuar tendo núcleo, ele vai continuar tendo eletrosfera, isso aí não vai mudar. O núcleo vai continuar sendo pequeno, positivo, denso, muito massivo, mas a eletrosfera ela vai ter uma reorganização. A eletrosfera agora ela vai ser dividida em níveis, que também podem ser chamados de órbitas ou de camadas. E cada uma dessas camadas elas são circulares. Tá aqui, ó. Elas receberam letras para identificar cada uma. Então tem o núcleo. A camada mais perto do núcleo foi chamada de camada K, ou é a primeira. A segunda, L. A terceira, M, e por aí vai. Então cada camada dessa tem uma dada quantidade de energia e foi representada por uma letra. Aí ele diz o seguinte, ó. Se cada órbita, cada camada dessa tem uma dada quantidade de energia, o elétron, para estar presente nessa camada, ele tem que ter uma energia correspondente a ela. Cara, não entendi. É simples. Imagina que a camada K, para o elétron estar presente nela, ele tem que ter uma quantidade de energia total 10. Para estar na segunda camada, ele teria que ter energia 20. Para estar na terceira camada, ele teria que ter energia 30, e por aí vai. Então, o elétron só está na camada na qual ele tem energia correspondente para estar. Se ele tem mais, ele não pode ficar nela. Se ele tem menos, ele também não pode ficar nela. Tem que ter exatamente a mesma quantidade de energia. E a partir do momento que um elétron está dentro de uma dessas órbitas, ele não ganha nem perde energia espontaneamente. É o que Bohr chamou de órbita estacionária. Então, o elétron está lá na camada L. Se ninguém mexer com ele, ele vai continuar lá, circulando dentro da camada L o tempo todo. Tá? Ele nunca vai poder ficar, por exemplo, neste espaço aqui. Então, ou ele está em uma camada, ou ele está em outra, mas nunca no espaço entre elas. A eletrosfera, você percebe agora que ela está bem organizadinha. E aí, Bohr falou mais algumas coisas. Ele disse o seguinte, ó. Naturalmente, ninguém mexe. Mas, se ele receber energia externa, se de alguma forma o átomo ele for aquecido, ou ele receber eletricidade, enfim, essa energia que foi fornecida, ela vai ser absorvida pelo elétron. E no momento que o elétron receber essa energia, ele vai ficar mais energético. E aí o que, é que vai acontecer? Ele vai atingir uma coisa que a gente chama de estado excitado, que é quando o elétron tem mais energia do que era o natural. E no momento que ele está nesse estado excitado, a camada que ele
ficava lá circulando, já não cabe mais ele, porque lembra, ele tinha que ter aquela energia específica. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai saltar para uma camada que tenha nível de energia específico para ele agora. É o que a gente chama de salto quântico. Então, por exemplo, veja, eu estava aqui circulando na órbita K, na primeira. Só que eu recebi energia externa. Fiquei mais energético. Agora, a minha energia ela é compatível com a camada N, que é a quarta. Eu vou para lá. Só que isso, lembra, eu estou no estado excitado, eu estou com muita energia. E o problema é que isso não é natural para nada na natureza. Tudo na natureza tende a um menor estado de energia. Então, o que, é que vai acontecer? O elétron ele vai querer voltar para a sua camada original. Só que para ele voltar, ele precisa devolver essa energia que ele recebeu. E aí é que vem um pulo do gato. Não importa a forma como o átomo recebeu a energia. Ele sempre vai devolver essa energia no formato de ondas eletromagnéticas. Ele sempre vai devolver essa energia no formato de luz. E aí é onde aparecem aqueles espectros lá bonitinhos. Cada átomo tem espectros diferentes porque depende dos saltos que são capazes os elétrons fazerem. Porque no momento que o elétron salta e volta, ele devolve luz. E aí, ó, por que cores diferentes? Porque depende da diferença entre as energias dos níveis. Para esse átomo que está representado aqui, quando ele sai da camada 3 para a camada 2, ele devolve a luz que vai ser responsável pela cor vermelha. Se ele salta da camada 4 para a camada 2, agora a energia que ele devolve tem comprimento de onda que forma azul. Se ele sai da 5 para 2, a energia que ele está devolvendo agora é responsável pela coloração roxa. Então, cada átomo vai ter seus certos saltos possíveis e dependendo da energia, né, da diferença entre a energia de onde ele estava para onde ele está voltando, você vai ter cores diferentes, tá? Então, o espectro descontínuo da luz ele é explicado por conta do modelo de Bohr, a partir desses saltos eletrônicos, tá? Então, lembre disso, pelo amor de Deus. E aí, tem uma questão que diz assim, ó. Entre os diversos postulados sobre os modelos atômicos, um deles está representado na figura a seguir. Nesse modelo, um elétron que se move inicialmente sobre uma órbita de energia total E emite uma radiação eletromagnética e muda seu movimento descontinuamente. Nesse movimento, ele devolve, veja, devolve a mesma quantidade de energia que havia ganhado para o salto e emite um fóton de luz. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar para sua camada de origem, para alcançar a estabilidade, para alcançar um menor nível de energia. Esse postulado foi descrito por quem? Sempre que eu estou falando de camadas dentro da eletrosfera, eu estou falando de saltos entre as camadas, eu estou falando de recebimento e devolução de energia, eu estou falando sobre o modelo atômico de Niels Bohr. Só tome cuidado com uma coisa. Esse modelo dele veio em 1913, certo? Bem pertinho ali do modelo de Rutherford. Então, às vezes acontece das questões colocarem modelo de Rutherford-Bohr. Se aparecer modelo de Rutherford-Bohr, entenda, eu estou me referindo ao modelo de Bohr, tá? É o de Rutherford aperfeiçoado, beleza?